Tenho o privilégio de anunciar o nosso palestrante de hoje. Nosso palestrante é um autor espírita. Nosso palestrante nasceu em berço espírita e é um camarada que eu conheço há muitos anos. E ele é meio eclético, ele é muito inteligente, ele é arquiteto de formação, faz fotografias lindas, diz que é fotógrafo amador, mas o camarada faz cada fotografia que a gente baba. E é apresentante, ele tem programa na nossa rádio Sintonia no Bem, e é um difusor, né, do conhecimento espírita, das nossas necessidades espíritas. Hoje com vocês, falando a respeito de Jesus e sofrimento, nosso palestrante da noite, Carvalho Filho. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Eu estava ali atrás, refletindo um pouco e pensando, uma semana falando de Jesus em Jataí, com toda certeza, alguma coisa mudou no psiquismo dessa cidade. André Luiz teve o ensejo de dizer que a forma pensamento mais poderosa que dissipa todas os miasmas, que melhora toda a psicosfera, é a imagem do Cristo. Portanto, ficar uma semana falando de Jesus faz uma grande diferença. Hoje, antes de mais nada, eu gostaria de publicamente agradecer. Hoje eu recebi mensagens de irmãos de Portugal, da França, dizendo que está nos acompanhando ao vivo, inclusive lá agora é mais ou menos 00:30. Então, para nós é uma honra e uma responsabilidade muito grande. Como eu ia dizendo, meu coração hoje está particularmente bastante feliz por 2 motivos, entre tantos. O primeiro motivo é que aqui nessa casa eu fiz a minha primeira semana espírita e hoje já é a terceira que nós estamos aqui para falar do Cristo. E a segunda é justamente essa. Falar de Jesus para mim é algo que transcende todas as emoções e os sentimentos. E quando nós falamos de Jesus à luz da doutrina espírita, a coisa ganha mais ainda dimensões diversas. Porque a doutrina espírita, comprovando o seu papel consolador, vem trazendo para a humanidade, desde 1857, o esclarecimento, trazendo a orientação, sempre alinhado com as palavras de Jesus. E um deles, sem dúvida, é o que mais aflige nós, seres humanos, que é o sofrimento. E falar do sofrimento, entender à luz da doutrina espírita que o sofrimento pode ser terapêutico, nos ajuda a compreender o pensamento divino. E quando nós falamos do sofrimento e entendemos que o sofrimento é necessário e como lutar contra o sofrimento, a coisa ainda pode ficar um tanto quanto mais suave. Se não, vejamos, era o amanhecer de um dia na praia de Cafarnaum. As pessoas já se aglomeravam em torno daquela pequena casinha de Simão Pedro, porque haviam descoberto que Jesus estaria ali, e o sol mal havia começado a despontar, e uma multidão já havia invadido a saleta,
E o empurra se dava ali por fora. Quando Jesus então aparece e começa, com muito amor, a atender a cada um daqueles que ali estavam. E Jesus sempre olhava para cada um e perguntava: o que queres de mim? O que queres que eu faça? Amanhã já se transcorria alta. Quando ouve-se um murmúrio lá fora, um barulho de pessoas, de bravatas, de xingamentos. E de repente, aquele som se cala e ouve-se, pela escada lateral, um som de passos e depois batidas na laje. E quando começa a esfarelar e cair aqueles pedaços de detritos, as pessoas lá em cima abrindo, tirando as traves, tirando os galhos, tirando as folhas, porque era ali numa mistura de barro, e por assombro de todos, uma esteira fétida é descida atada a 4 cordas. Quando aquela esteira se põe no chão, sobre ela está um corpo cadavérico. Um homem que era conhecido na comunidade por ser paralítico desde há muitas décadas. Um ser esquelético onde mal se via os seus músculos. E postado ali, eis que ele olha para cima e cruza o seu olhar com o olhar de Jesus. Jesus sereno, com aquele olhar extremamente plácido, mas profundo, olha para aquele homem e pergunta: o que queres que eu faça? Ele, estranhando um pouco a pergunta, diz: Senhor, eu quero andar. Pois então, nesse momento os seus pecados foram perdoados, levanta-te e anda. Aquele homem finca os cotovelos na esteira, tenta fazer um esforço, ouve-se estalar de ossos, e ele cai novamente, e todo mundo olha para Jesus como a dizer: e aí? Jesus, com tranquilidade, olha novamente e diz: Natanael, ben Elias, tu queres mesmo ser curado? Sim, mestre, eu quero. Então, em nome do meu Pai, levanta-te e anda. E finalmente, ele começa um grande esforço, se põe de pé e todos se assustam, ele dá um grito de alegria. Jesus olha e diz: vá, pega a tua esteira e vá, mas não voltes a pecar, para que algo pior não te suceda. A multidão abre e ele sai pulando e alegre, feliz, e o trabalho continua. E ao cair da noite, Simão Pedro olha e percebe que Jesus já está com o semblante cansado, o cabelo empapado. Ele então decide que é hora de encerrar e começa a tirar as pessoas, e as pessoas nervosas, esbravejando. E finalmente, quando limpa toda a área, Jesus sai pela porta dos fundos da cozinha. E ali próximo, mais ou menos 15 metros da água, ele senta-se sobre as raízes altas de um sicômoro e começa a olhar do outro lado do lago, sentindo aquela brisa no rosto, as primeiras estrelas a cintilar no céu. Simão Pedro chega no portal, olha para o mestre e fica orgulhoso. Esse é o enviado de Deus e está na minha casa. Nesse instante, Jesus olha um pouco para o lado e Simão Pedro percebe que ele chora. Ele então se aproxima, senta-se, coloca o braço sobre o regaço do mestre e diz: Senhor, tu choras? Tu choras com certeza de felicidade, de alegria, porque hoje o Senhor curou tantas pessoas, trouxe a luz aos olhos de tanta gente, fez muitos outros felizes. Não, Simão, não é por isso que eu choro. Ah, certamente tu choras, porque os fariseus e os escribas hipócritas estavam aqui, espionando o que o Senhor fazia, e o Senhor realmente demonstrou que é o enviado do Pai. Não, Simão, também não é por isso que eu choro.
Então por que tu choras, mestre? Ah, Senhor, hoje eu curei tanta gente, ajudei tantas outras. Você se lembra daquela mulher logo no começo da manhã que chegou aqui enseguecida? Ela não via a luz do sol desde há muitas décadas. Sim, claro que eu me lembro. Todos ficaram maravilhados com o teu feito. Pois é. Eu a curei, a devolvi as vistas, mas nesse instante, ela está na sua casa, dentro do seu quarto, sentado à cama e pensando: agora que eu voltei a enxergar, vingar-me de todos aqueles que me levaram à cegueira. E Natanael, você se lembra? Claro, todos conheciam o paralítico de Cafarnaum. Então, Natanael nesta hora está numa tasca, mostrando o seu corpo refeito de jovem e dizendo: agora que eu tenho a minha beleza de volta, vou gozar a vida o quanto eu puder. Essa passagem demonstra que desde então Jesus sempre tem chorado por nós outros. Porque até hoje, mais de 2000 anos depois, nós não conseguimos compreender em profundidade os seus ensinamentos e prosseguimos sofrendo. Isso não é fala poética. Basta estudar a biografia do aniversariante de ontem, Eurípides Barçanufo, e saberemos que Jesus ainda chora por nós outros. O mestre, quando veio, fez tudo o que ele podia para marcar, para abrir, para balizar o caminho para que nós nos livrássemos do sofrimento. Jesus alertou verbalmente quando ele falava sempre nas suas curas: vai e não voltes a pecar, para que algo pior não te suceda. Ou na prática, quando no Getsemane, naquela noite, quando ele iria ser preso, ele se destaca dos apóstolos e vai orar. Quando ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas antes da minha, que seja feita a tua vontade. Se entrega ao sofrimento. Passa a noite sendo surrado. E depois, no outro dia, mais ou menos 15, 16 horas da hora da prisão, é supliciado no Gólgota, onde, mais uma vez, sofrendo, ele se entrega ao sofrimento e diz: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Joana, no livro Jesus e a Atualidade, capítulo 18, comenta: Jesus não fugiu da dor. Enfrentou-a por saber que ela não é um fim, mas um meio de ascensão. No livro Plenitude, a nossa mentora diz que acima, antes de ser um meio de ascensão, o sofrimento é uma via de redenção devido ao nosso incompleto desenvolvimento moral. No livro Plenitude, ainda no capítulo 8, intitulado Caminhos para a Saúde, Joana anota: opção pessoal é roteiro destituído de qualquer ação punitiva, educando ou reeducando por meio dos mesmos mecanismos, graças aos quais houve comprometimento, desvio de rota e desrespeitos à lei divina. O que ela está dizendo? Que o sofrimento não é um castigo, não é imposto por Deus, é uma opção nossa. Mas ele é um mecanismo que existe a fim de nos educar. O que seria essa educação? Nos ensinar o que não deve fazer. E ele nos ensina, nos colocando frente a frente com as mesmas situações, com os mesmos instrumentos que nós fizemos outrem sofrer. É por isso que, devido ao seu caráter educativo e reeducativo, o sofrimento dura enquanto houver necessidade. Em outras palavras, o sofrimento dura até o despertar da nossa consciência. Consciência. Essa é a palavra-chave para o fim do sofrimento. Vamos entender. Antes de mais nada, é bom lembrarmos que nós vivemos em um planeta de provas e expiações. A gente mora mal. O planeta de provas e expiações é o segundo na escala evolutiva dos orbes. Nós estamos à frente apenas dos planetas primitivos. Só por esse motivo, já dá para entendermos que o sofrimento faz parte das nossas vidas e é inerente à nossa
pouca evolução moral. Jamais castigo divino. No livro Plenitude, no prefácio, Joana anota: certamente o sofrimento faz parte da vida por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. O diamante bruto guarda a lapidação para fulgir como estrela luminosa. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. Igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade, e para tal o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Ou seja, o que Joana está falando? Ela faz uma analogia muito bonita. Que o sofrimento faz parte da evolução porque nos educa, nos ajuda no nosso desenvolvimento intelecto e ético. E ele, assim como o diamante, fazendo aqui uma simbologia uma metafórica, ela coloca o espírito como diamante que precisa ser lapidado para deixar fulgir a luz. A lapidação é a dor que todos nós precisamos passar. Quando ela fala que a madeira sofre a força do instrumento, para tirar as suas arestas, essas arestas simbolizam as nossas imperfeições, o ciúme, a raiva, a vingança. Mas ela arremata dizendo que o espírito também precisa lapidar essas arestas. No entanto, com conhecimento e força de vontade, alcançando a finalidade, o sofrimento deixa de existir. Por isso que Jesus alertou. E João anotou no capítulo 16, versículo 33. No mundo só tereis aflições. Mas ele também nos encorajou a seguir seus passos, quando no final da frase ele diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, basta seguirmos as orientações do Cristo. E agora pausa para uma pergunta ou duas. Eu falei alguma novidade aqui? Não, né? É a primeira vez que vocês ouvem falar isso na palestra espírita? Também não. E se a gente sabe, se nós conhecemos, por que nós fazemos o contrário? Já parou para perguntar? Quem responde? Joana de Ângeles. Joana afirma categórica: nós não queremos sofrer, mas nós elegemos o sofrimento como opção existencial. Pegou pesado. Lá no início ela disse: opção pessoal. Como que é possível alguém eleger o sofrimento como opção pessoal? Simples. Por conta da nossa imaturidade consciencial. Lembra? Consciência é a palavra-chave. No livro Plenitude, capítulo 8, ela anota: a saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental. O que é lucidez mental? Consciência plena, que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão. Ou seja, a saúde integral, a paz, a felicidade, resulta de uma consciência desperta, porque a consciência desperta vai escolher as atitudes corretas que nos tiram do caminho do sofrimento. Portanto, a falta de uma consciência plena nos imputa ações que nos lançam ao sofrimento. É por isso que Joana fala: a maioria das pessoas vive em um estado de sono, ou seja, se preocupa com tudo do pescoço para baixo, principalmente alimentação e sexo. Essa consciência de sono, ela não é por acaso. Por isso que Jesus deixou as parábolas. O que são as parábolas? É um ensinamento que Jesus embrulhou no pacote de presente muito bonito e deixou ao longo do tempo. Em cada etapa do tempo, quando nós abrimos as parábolas de Jesus, nós temos um entendimento diferente. Hoje nós entendemos diferente de há 1000 anos atrás, e daqui 100 ou 200 anos entenderemos diferentes por hoje, no entanto, aprendendo sempre. Por quê? Porque nós vamos amadurecendo. Quando nós passamos a estudar o Evangelho, sempre que a gente volta àquelas lições que nós estudamos há 5, 10 anos atrás, a gente percebe que tem uma coisa diferente. Não é magia,
é despertada a consciência, eu já entendo aquilo de maneira diferente. É por isso que às vezes nós sofremos. E Joana diz que a aquisição da consciência é algo muito recente em nós. Porque estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos muito mais próximos do início do que no final do despertar da consciência. Carl Gustav Jung diz que é por isso que a consciência é tão frágil e se rompe com facilidade. O que equivale a dizer que vamos trazer para nós espíritas, para não falar dos outros. Nós sabemos o que fazer. Nós conhecemos o Evangelho. E mesmo assim a gente faz errado. A consciência é muito frágil. Porque a consciência ainda é muito nova em nós outros. E Joana vai mais longe e aponta a evolução do psiquismo, quando ela fala que na nossa história, como princípio inteligente, nós vivemos muito mais na inconsciência do que na consciência. Porque nós vivemos muito mais no reino princípio inteligente. Então, no reino vegetal, animal e, por fim, no nominal. Então, nós estamos no nominal muito pouco consciência em relação ao que nós vivemos inconscientes. Nós estamos mais estruturados na inconsciência do que na consciência. É por esse motivo, e isso explica, por que pessoas desencarnam e passam por situações diversas, carregados de muito ódio, muita dor, e se entrega a processos de selvageria que existe dentro de cada um de nós, como a raiva, a agressividade, a animalidade, e entra num processo de auto-hipnose que molda o seu perispírito em formas de animais, a zoantropia. A zoantropia, portanto, existe, acontece, por conta dessa multidão que existe dentro de nós. Nós tivemos já centenas, às vezes milhares de reencarnações, e em cada uma vivemos uma personalidade. E muitas dessas personalidades que estão aqui dentro, em algum lugar, guardam seus conflitos. Por exemplo, numa reencarnação que eu tive em 1535, eu vivi uma história muito difícil, muito dolorida, e desencarnei sem resolver. Aquela personalidade, com aquele conflito, jaz no meu inconsciente em alguma gaveta. Nos livros Vida, Desafios e Soluções e Triunfo Pessoal, o Joana anota: dessas múltiplas personalidades que fomos em vidas passadas, aquelas que ainda não foram solucionadas irão surgir como os complexos. Jung fala que nós somos portadores de tantos complexos que ele chama isso de subpersonalidades. Por isso que eu falei que aqui dentro nós somos uma multidão. Porque somos uma multidão. Eu conheço uma pessoa que é médico de pronto-socorro, e ele vive tentando convencer os outros do quanto ele é bom, do quanto ele é amoroso, do quanto ele trabalha para tirar a dor do outro. Ele chega a falar que ele trabalha com tanta amorosidade e empenho que até quando chega um bandido baleado, ele trabalha para tirar a dor do bandido. Essa necessidade dele de mostrar o quanto ele é bom, o quanto ele é competente, o quanto ele trabalha, demonstra que lá no fundo ele não acredita nisso. Lá no fundo existe uma personalidade dele, uma dessas, em desalinho, que passou por situações tais que desacredita ele. E aqui nós temos um dos principais complexos, que se chama sombra. A gente sempre ouve falar na tal da sombra. Portanto, a sombra, ela é tudo aquilo que nós somos, diferente do que nós aparentamos, ou seja, diferente da nossa persona. Por exemplo, a sombra é a raiva dentro de uma pessoa que se considera calma. A sombra é a desonestidade dentro de uma pessoa que se considera honesta. É a mentira dentro de uma pessoa que também se considera verdadeira. É a hipocrisia dentro de alguém que se considera religioso. Curiosidade, parêntese. Jung, quando estudou a mediunidade, observando os médiuns, ora bom, ora mal, ora
triste, ora alegre, ora atormentado, ora equilibrado. Ele chegou a achar que a mediunidade não existia, que eram apenas as subpersonalidades dos médiuns. Mas quando ele foi ter as suas próprias experiências mediúnicas, porque sim, isso aconteceu, ele descobriu que sim, existem os complexos, as subpersonalidades, mas existe também a mediunidade. E foi quando ele começou a criar o arcabouço da sua teoria psicológica, quando ele caminhava pelos jardins, conversando com Filemon, aquele espírito de um idoso que os estudiosos dizem que era um anjo da guarda de Jung. Resumindo então, numa linguagem psicológica, os nossos complexos são grupos de sentimentos e de emoções e de memórias inconscientes que manifestam através de comportamentos a fazer com que nós tenhamos ações intensas e exageradas. Em outras palavras, quando os complexos são perturbadores, eles nos imputam escolhas, atitudes bastante infelizes que podem causar doenças, transtornos psicológicos, em outras palavras, sofrimento. Simples assim. Ali atrás falou assim, eu não entendi. Pois bem, vamos falar numa linguagem mais fácil. Nós precisamos conhecer, enfrentar e vencer as nossas imperfeições morais. As nossas más inclinações para que a gente possa parar de agir errado e, com isto, viver as voltas com sofrimento. Isso não é tarefa fácil. Portanto, a pergunta de 10 milhões de dólares é: como fazer? E a resposta é muito simples. Apliquemos integralmente em nossas vidas a velha novidade, Jesus. Só que Joana de Ângeles, amorosa, didática, sempre explica os porquês e nos ajuda traçando rotas, indicando caminhos, que levam-nos a compreender mais e poder aplicar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Vejamos. Plenitude, capítulo 8, intitulado Caminhos para a Saúde. Enquanto não se convençam as criaturas de realizar o equilíbrio entre o psiquismo e o corpo físico, debater-se-ão nas malhas de qualquer tipo de sofrimento. Certamente, as terapias convencionais ajudam na recuperação da saúde e na relativa manutenção. Todavia, somente os fatores internos que respondem pelo comportamento emocional e social podem criar as condições permanentes de bem-estar, erradicando as causas penosas, proporcionando outras novas que compensarão aquelas, se não superadas, promovendo o equilíbrio estrutural do ser. O que ela está falando? Que a verdadeira cura se dá de dentro para fora. Os medicamentos podem até ajudar, mas não resolvem. E se a verdadeira cura se dá de dentro para fora, ela acontece através de quê? Da reforma íntima, da gestão emocional e da vivência de valores nobres. Simples, não é? Só que não. Para facilitar, Joana nos apresenta uma via de 8 passos, trazida a lume no passado por Buda. Mas antes de acessarmos essa via de 8 passos, nós precisamos subir 3 degraus para chegar no patamar dela. O primeiro degrau se chama compreensão do propósito. Ou seja, em todas as curas de Jesus aparecem 2 valores sempre: o crer e o querer. Na história do paralítico de Cafarnaum, ele acreditava tanto em Jesus que ele pediu que os amigos o levassem. Como ele não entrava porque a multidão não deixava, pediram que chegasse por cima, quebrasse tudo, mas que levava ele. Ele queria. E ele acreditava tanto no Mestre que ele superou todos os seus esforços e pôs-se de pé. Ainda na parábola do cego Bartimeu, quando saindo de Jericó, ele está sentado à beira do caminho, ouvindo o tumulto, e quando ele percebe que Jesus está passando, ele começa a gritar, as pessoas repreendem, aí que ele grita mais, chama a atenção do mestre, que manda buscá-lo.
A primeira atitude, ele levanta e solta a capa. A única coisa que ele tinha, ele deixa para trás, demonstrando o quê? Que ele cria que Jesus iria curá-lo. O querer foi tão grande que ele gritou acima do vozerio das pessoas. Portanto, essas são as duas chaves que abrem as portas à superação. Querer e crer. Vamos entender por quê? O querer seria a decisão pela mudança. Joana anota. O querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado inarmônico em que se encontra para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. Ou seja, você querer te tira daquela zona prejudicial, até mesmo porque ninguém pode julgar ninguém se ele não quiser. Você não ajuda uma pessoa a sair do vício se ele não quiser sair do vício. Então, o querer libera o espírito dos elementos perniciosos que contribuem para a formação dos distúrbios físicos e emocionais. De novo, outro, o crer, que é a fé que impulsiona. Anota a mentora no livro Plenitude. Quando se quer, despojado de dúvida, a crença no êxito já se encontra no bojo do desejo exteriorizado. Diante de todos os enfermos que o buscavam, Jesus era peremptório quanto ao fato do paciente crer nele e na recuperação da saúde. A sua resposta positiva criava reação orgânica favorável à movimentação da energia bloqueada pelos condicionamentos doentios, pelas sequelas kármicas, proporcionadoras dos distúrbios degenerativos nas áreas do corpo, da mente e da emoção. A abertura mental e emocional do enfermo, a certeza de que era possível a recuperação e que Jesus podia consegui-lo, proporcionava-lhe a receptividade necessária ao imediato processo da cura. A crença, portanto, favorece a nossa paisagem mental, ilumina a consciência e dissolve todos os fatores de infelicidade. Subimos o primeiro degrau. Vamos agora para o segundo degrau, que é o crer e o querer na prática. Jesus não apenas perguntava, não apenas observava se o paciente cria ou queria. Ele convidava a ação imediata. No livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, ela narra a história do pobre mancebo, que é um jovem de uma família muito rica, que foi criado em berço de ouro, e que estava em Cesareia de Filipe para participar de um grande campeonato de bigas, representando o seu povo, a sua cidade. Mas quando ele vê aquele homem embaixo de um pergolado, se sente extremamente atraído, não sabe de onde aquele magnetismo, se aproxima e ouve na acústica da mente Jesus dizendo: vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. Ele vacila e diz: mestre, deixe-me pelo menos participar do campeonato daqui a 2 dias. Meu pai comprou os melhores corcéis vindos da Ásia, trouxe os maiores escravos especialistas em desenho de bigas, e o meu povo espera por mim. Jesus disse: agora, renuncia e segue-me agora, não tem tempo a perder. Ele vacila, se volta e sai correndo. E se quer saber o final, leia o livro, que eu não vou contar não. Enfim, somente a ação é capaz de impulsionar a mudança. E mesmo que a ação comece com pequenas coisinhas, comece com pequenas decisões, é do pequeno que se chega ao grande. A nossa reforma íntima, ela tem que ser feita agora, hoje. Começando com as pequenas coisas. A gente passa aqui 1h30, que é o prazo da palestra, falando de Jesus, saímos daqui numa condição mental muito boa, chega ali na esquina, alguém dá uma fechada, a gente já fica nervoso, põe o dedo e já briga tudo. É a grande oportunidade de começar. Como que eu tiro a água suja de uma caixa d'água sem tirar toda a água? Eu abro o ladrão para que a água suja vá saindo, coloco a mangueira com a água limpa entrando e aquela água vai circulando até um ponto que toda a água da caixa estará limpa.
É assim que nós fazemos a nossa reforma íntima. Combatendo as pequenas coisinhas, os pequenos momentos, até chegar ao máximo. Chegamos no segundo degrau, vamos para o terceiro e último. A ação. Jesus sintetizou a força do amor como uma força poderosa para a mudança. E Allan Kardec, aludindo a Jesus, apresenta a caridade como a ação dessa força poderosa. Joana, no livro Plenitude, capítulo 8, diz: a caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada, para ser real, exige a iluminação de quem pratica, facultando-lhe ao mesmo tempo um constante aprimoramento de propósitos que induzem a abnegação e a vitória sobre as tendências primitivas que permanecem dominadoras. Mas por que Joana disse que para fazer a caridade eu tenho que me auto-iluminar? Quer dizer que a caridade que eu faço não é caridade real? Vamos a Jesus. Mateus capítulo 5, versículos 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ou seja, observe que Jesus não disse acenda a sua luz, ou produza a luz, brilhe. É porque fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Portanto, somos luz. O que nós precisamos fazer é brilhar a nossa luz. E como que a gente pode fazer brilhar a nossa luz? O livro Ilumina-te, no prefácio, Joana anota: a solidariedade generosa, que contribui para diminuir as asperezas das provações humanas, dando valor ao próximo que sem essa ajuda poderá se sentir esquecido e desprezado. A empatia geradora de amizade, que contribui eficazmente para a vivência da alegria, do bem-estar, da conquista de saúde. Todo aquele que preocupa com seu próximo vivencia mais harmonia interior do que aquele que lhe é indiferente. Ou seja, nenhuma novidade. A única coisa que ela diz é que, para que a caridade seja real, ela precisa ser feita com desprendimento e com muito amor no coração. Tanto que ela nota: se queres a paz e saúde e crês na sua imediata conquista, não adies o teu momento de consegui-las, pois este é agora. A decisão e a fé, portanto, são atitudes do presente. Subimos o terceiro degrau. Então, estamos na plataforma da via de 8 passos apresentados por Buda e que Joana nos traz. Como o tempo é curto, e a minha cronometragem aqui, eu já estou atrasado 5 minutos, não vai dar tempo da gente destrinchar como eu gostaria. Eu vou, inclusive, futuramente, preparar uma palestra só com esses 8 passos. Uma palestra para cada passo, porque tem muita coisa a ser estudada. No entanto, eu tive o cuidado de pegar um passo, elencar uma explicação, trazer uma passagem de Jesus relacionado com esse passo e 1 ou 2 exemplos cotidianos para a gente entender. Então vamos, que o horário está correndo. Primeiro passo: percepção correta. A percepção correta é compreender a realidade como ela é, sem ilusões. Ter uma visão clara da realidade, evitar distorções causadas por preconceitos ou ignorância. E Jesus ensina que a percepção clara da verdade nos liberta do sofrimento gerado pela ilusão e pelo erro. A passagem de Jesus relacionada a isso está em João capítulo 8, versículo 32. E conheceis a verdade vos libertará. Por exemplo, como que a gente pode aplicar essa percepção? Simples. Diante de fofocas, de conversas distorcidas, antes de formar uma opinião, geralmente contra, ouça as 2 partes. Pondere os 2 lados para que você possa formar a sua opinião. Outro exemplo: ao observar o comportamento de um colega de trabalho, ou um familiar principalmente, ao invés de julgá-lo segundo as suas próprias expectativas, tenta compreender os porquês a pessoa fez aquilo e você irá agir de maneira muito diferente. Ou seja, perceber corretamente as situações. Segundo passo: sentir correto. O sentir correto é manter os sentimentos nobres,
não permitindo intoxicações emocionais. Cultivar as intenções puras, baseadas no amor, na compaixão e na renúncia aos desejos egoístas, alinhando os sentimentos a um bem maior. Jesus exalta a pureza de sentimento como caminho para a verdadeira felicidade e trilha no bem. Quando ele diz, Mateus anota no capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como que a gente pode aplicar isso na nossa prática diária? Por exemplo, aconteceu comigo dias atrás. Eu estava na fila do caixa de um supermercado grande, um monte de gente comprando, 2 caixas funcionando. E para minha sorte, como sempre, a que estava atendendo era iniciante. Então estava naquela lentidão. E quando ia batendo aquela sensação, aquela vontade de sentir raiva, eu pensava, não, ela é iniciante. Ela está ali aprendendo e fazendo o possível. Então eu vou aproveitar essa oportunidade de exercitar a minha paciência. E foi o que eu fiz. Segundo exemplo, um desentendimento, por exemplo, entre 2 pessoas do trabalho. Ao invés de tomar partido, tente resolver ajuizando para ambos e achando um caminho comum. Isso é sentir corretamente. Passo 3. Pensar correto. O pensar correto é cultivar pensamentos elevados, alinhados com a verdade e com a bondade. A explicação é que o pensamento é a maior força criadora do universo. Direcionar a mente para pensamentos destrutivos faz com que nós só não proporcionemos mal-estar, como tenhamos o retorno daquilo causando mal a nós mesmos. Jesus mostra que a qualidade do que emitimos mensalmente reflete o conteúdo interior que nós somos, quando Mateus anota no capítulo 12, versículo 35, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do teu coração. Por exemplo, você está no engarrafamento, aconteceu comigo também, eu parei bem no engarrafamento de uma escola, onde mães estavam descendo e pegando os seus filhos, eu estava atrasado. Ao invés de esbravejar, ficar nervoso, estressar, não tinha como dar ré, não tinha como ir para frente, eu parei e pensei, poxa, todos ali estão querendo pegar os filhos, poderia ser eu também. Então, ao invés de estressar, eu vou ter paciência. Outra forma de pensar correto é, chegou segunda-feira, você está com problemas no trabalho, em vez de você já entrar pensando de maneira pessimista e atrair situações ruins e difíceis para você, você muda o seu pensamento e colabora com pensamentos de paz, de harmonia. Isso cria um ambiente bom ali. 4º passo, agir correto é a prática constante no bem. O agir correto não precisa ser dito. Ele é demonstrado pelas nossas próprias obras. O ensinamento de Jesus que fala, Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Por exemplo, no seu trabalho, no seu estudo, se dedique ao máximo que você puder, com responsabilidade, com ética, tentando dar o melhor de si. Essa é uma maneira correta de fazer. Nas suas relações interpessoais, tente ser honesto, gentil, do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado, porque o interessante é que muita gente gosta de ser bem tratada, mas não trata ninguém bem. Fazer isso é fundamental. 5º passo, falar correto, ou seja, utilizar a palavra para consolar, para edificar. Ter responsabilidade com o que fala, porque muitas vezes uma frase mal colocada pode destruir a vida de uma pessoa. Uma frase mal colocada pode comprometer uma família inteira. Portanto, usemos palavras que promovam a harmonia, evitando mentiras, fofocas, calúnias, etc, etc, etc. E Jesus valoriza a sinceridade, a pureza e a responsabilidade no uso da palavra, quando ele diz em Mateus 5,37, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Que exemplo que a gente pode trazer para a nossa vida? Por exemplo, você evita comentários maldosos de outras pessoas que sempre chegam para nós.
cultivando comunicação com respeito, com parcimônia. Um segundo exemplo seria escolher o silêncio quando a conversa está tornando-se maldosa. Isso também é falar correto. Calar-se quando a conversa está pesada, não levar aquilo para frente, não passar para frente. Sexto e antepenúltimo, modo de vida correto. Viver de maneira equilibrada e ética com respeito à vida. Ou seja, escolher um estilo de vida que prioriza as questões espirituais em detrimento das questões materiais. Um estilo de vida que não cause sofrimento a ninguém, nem a pessoas, nem a natureza, incluindo aí animais. E também incluindo a preocupação de ter momentos felizes, momentos de bem-estar coletivo, principalmente com a família. O ensinamento de Jesus está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, é você promover atividades de meditação, de contato com a natureza, buscando a harmonia interior, tendo tempo de brincar com a família, com os filhos, passear com os pais idosos, passear com o cachorrinho, brincar com o gatinho, ou simplesmente vivendo com simplicidade e evitando os excessos. Se cada um doasse o que tem de excesso, nós não teríamos pessoas passando necessidade no mundo. Penúltima, atenção e cuidado correto. Ou seja, vigilância sobre si mesmo e sobre os próprios atos. A explicação é a atenção vigilante e necessária para mantermos o controle dos pensamentos, dos impulsos e das emoções, preservamos-nos dos erros e do sofrimento. Ensinamento de Jesus, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Como que eu posso vigiar e orar? A todo momento. O trabalho, palavras de Emmanuel, é uma oração. Eu posso começar, por exemplo, na hora da minha refeição, desligando o celular. Aproveitando aquele momento. Se eu estiver acompanhado com a família, aproveitando aquele momento com a família. Se eu não estiver, se eu estiver sozinho, aproveitando para degustar o alimento. Quando eu estive na Itália e conheci lá alguns dos empresários para os quais eu fui apresentar um projeto, tinha um deles que era uma figura. Já era um senhor, na época, talvez de uns 65 anos. Quando ele ia fazer as refeições, ele tirava o relógio, colocava do lado, ia mastigando e olhando no relógio para poder contar o tempo que ele estava fazendo a refeição. Ele não levantava da mesa com menos de 35 minutos que eu já marquei. Então isso é viver o momento. O segundo exemplo é nós termos uma noção de corpo e de mente. E perceber, por exemplo, os nossos sentimentos de raiva surgindo e procurar acalmá-lo. Isso é essa percepção. Por fim, o esforço correto, que é perseverar com disciplina e vontade firme no bem. A explicação é que fazer um esforço contínuo para abandonar atos prejudiciais e desenvolver virtudes como paciência, generosidade e sabedoria. Ensinamento de Jesus, Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Jesus ensina que o esforço consciente e o sacrifício pessoal são fundamentais para vencer as imperfeições. Então vejamos, era uma tarde quente em Roma. No átrio de um palacete, duas jovens senhoras, Miriam e Lavínia, conversavam descontraídas, deitadas no seu triclínio, cada uma, fazendo uma refeição opípara, frugal. Quando Lavínia volta-se para Miriam e diz: você já ouviu o que está acontecendo no Império? Esses malditos cristãos estão mudando tudo, estão transformando tudo e sendo agressivos. Miriam, assustada, diz: não sei disso, senhora. Como não? Você não tem visto? Não, senhora.
O que eu sei é que os cristãos não são nada do que falam. Como assim, Miriam? Os cristãos não prejudicam pessoas, são pessoas cordatas, são pessoas generosas. Miriam, você conhece os cristãos? Sim, senhora. Você sabe do crucificado? Sim, senhora. Você conheceu o crucificado, Miriam? Sim. Eu amo Jesus. Miriam, então você é cristã? Eu amo Jesus. Como você nunca me disse? A senhora nunca perguntou. Mas Miriam, diziam que Jesus curava as pessoas, que fazia milagres. E olhou para ela e diz: você conheceu Jesus e... Sim, senhora. Eu já era paralítica. E ele não te curou, Miriam? A senhora quer ouvir minha história? Quero, por favor. Como a senhora sabe, eu sempre fui uma jovem muito talentosa. Eu tocava minha cítara e cantava tão bem que até os pássaros paravam para me ouvir. Eu estava ansiosa para participar do grande campeonato de música de Cesareia. Mas ao acordar no dia do campeonato, eu não pude me mexer, não sei por qual motivo, minhas pernas não respondiam. Eu gritei pelos meus pais, meus irmãos apareceram, todos chegaram, e eu não conseguia me mover. Eu caí numa depressão profunda. Eu não podia mais fazer as coisas que eu gostava, estava presa à cama. No entanto, quando eu já pensava em dar cabo da minha vida, uma amiga chegou e disse: não faça isso. Ouvi dizer que tem lá em Cafarnaum um nazareno que tem curado as pessoas. Eu insisti enormemente, a minha família me levou até Cafarnaum. Quando nós chegamos, eu vi um paralítico sair pulando, gritando de alegria, com uma esteira imunda enrolada embaixo dos braços. E eu consegui entrar, sentei no cantinho e comecei a ver aquele homem de uma beleza ímpar, de uma força, um magnetismo que eu jamais tinha imaginado, curando as pessoas. Eu fechei os olhos e voltei a sonhar com as minhas pernas, cantando, correndo, brincando. Quando eu senti uma mão no ombro e quando eu abro os olhos, aqueles olhos claros, brilhantes, que pareciam muito mais 2 estrelas cravadas no céu, ele me disse: Miriam, o que queres de mim? Ah, Senhor, as minhas pernas, Senhor, dá-mas de volta, eu preciso andar. E aquele homem, Senhora, eu vi no seu rosto o seu semblante entristecer, e ele olhou profundamente, como se visse a minha alma, silenciou por alguns segundos e disse: você não precisa das suas pernas, Miriam. Dar-te-ei algo muito melhor e maior. Eu então fechei os olhos e comecei a imaginar o que poderia ser e adormeci. Quando Simão Pedro me despertou e disse: moça, ele já se foi, você precisa ir também, que eu tentei movimentar, eu não andava. Eu fiquei tão frustrada, tão nervosa, que comecei a gritar e dizer que ele era um impostor, que aquilo era uma burla. Foi quando me levaram para casa. E lá eu fiquei sabendo que ele havia sido crucificado, depois ressuscitou. E um tempo depois reuni um grupo de pessoas ao pé de uma montanha e, após falar muita coisa, ascendeu aos céus. Eu achei que ele tinha voltado para me curar. No entanto, o tempo passa. E o sofrimento embranqueceu os meus cabelos, me trouxe algumas rugas. E eu comecei a ver que as pessoas que Jesus havia curado, muitas delas morreram, outras voltaram a adoecer. Foi então que, depois de um tempo, algo começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a sentir saudade de Jesus. E eu ouvi falar que lá em Cafarnaum eles reuniam no nome dele, pregando sempre aos finais da tarde. Pedi que me levassem lá. Pedro me reconheceu. As pessoas me acolheram, me abraçaram.
E eu vi ali a quantidade de necessitados, a quantidade de pessoas em situações muito pior do que as minhas. Eu pedi então a minha cítara e nos intervalos das pregações eu comecei a cantar. E eu cantei. E as pessoas gostaram. Eu então voltei outra vez, e hoje eu faço parte da equipe. Uns preparam comida, outros dão assistência, outros palestram em nome do Cristo e nos intervalos eu toco a minha cítara. E eu encontrei então a felicidade e o meu sofrimento acabou, Senhor. Quantas pessoas têm pernas, mas não caminham para fazer nada por outrem? Quantas pessoas têm boca para destruir vidas, para falar mal e não são capazes de trazer uma palavra de consolo? O meu sofrimento foi transformado em alegria porque eu quis e porque eu acreditei. Essa frase, então, resume tudo que nós falamos. Eu acredito que deu para a gente perceber mais ou menos que o sofrimento não é uma punição nem um castigo, mas uma consequência e a sua resolução está na nossa mão. Naturalmente, eu não estou aqui ofertando uma receita milagrosa que vai resolver as coisas como mágica. Afinal de contas, a receita é de Jesus. A receita é de Jesus com tradução de Joana. O que eu fiz foi compilar isso e apresentar. Por esse motivo, eu espero que nós possamos seguir em frente, que nós possamos colocar em prática, que nós possamos promover a grande transformação que Jesus nos apresentou e que a doutrina espírita vem lançando facho, iluminando os nossos caminhos e apontando o norte como uma bússola divina. Sempre esteve nas nossas mãos. Já devemos ter cansado de tanto errar, de tanto empurrar com a barriga. Que nós possamos, então, promover essa diferença e essa transformação e peço a Jesus que possa nos iluminar. Muito obrigado pela oportunidade, que assim seja. Oração, então, é por minha conta, né? Hoje nós falamos de sofrimento e dos passos para vencer o sofrimento. Então convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos e em nome de Jesus dizer: Mestre, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a fazer o bem sem perguntar até quando, a semear o amor sem esperar os resultados. Ensina-nos também, ó Mestre, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições e a marchar para frente sem contar os obstáculos. Permitas ainda, Mestre, que nós possamos muito mais ver sem malícia, ouvir sem corromper os assuntos, falar sem ferir, compreender o próximo sem exigir entendimento e respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, dando o melhor de nós, acima da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Mestre, fortalece em nós a paciência para com os defeitos dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para o nosso próprio, com os nossos próprios problemas. Ajuda-nos a não fazer com ninguém aquilo que nós não gostaríamos que o outro fizesse conosco. E ajuda-nos, Mestre, a saber que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, por cumprir os seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre, e que assim seja.